Notícias do momento, neste dia 25 de junho, nessa quarta-feira. Bem-vindo você ao nosso canal. Estamos com muitas notícias importantíssimas. Aqui você tem tudo o que precisa saber para não passar vergonha. O resumo de tudo que você precisa. Não precisa mais procurar por aí. A gente está trazendo tudinho aqui para você. Então vamos à notícia internacional do dia de hoje, né? Dia 25, quarta-feira. E tem também a nossa notícia também de música oração. Todos os dias o nosso música oração está sempre viralizando. Transição planetária vai sair amanhã. A gente está colocando agora de manhã a transição e também vídeos novos, como manter a frequência energética, como também entre no meu Telegram oficial, que tem 43 mil pessoas, o Despertos dela de Aquário, transforme sua vida, nossa comunidade. Tivemos live ontem, teremos uma live amanhã às 13 horas também na comunidade Despertos, né? Então, também a nossa ressonância também de ontem foi 53, ela estava bem alta, né? E a gente está falando um pouquinho sobre o grande frio que aconteceu aqui na região do sul da Serra Gaúcha, frio de -6 graus em Putinga, registros impressionantes de gelo à vontade. Agora parece que deu uma leve acalmada aí, mas foi gelo que não acabava mais, tudo gelado aqui, gente do céu. O frio só em olhar aqui, isso aqui tá louco, né? Mas parece que o Brasil todo também ficou com muito frio aí, a gente vê os bichinhos embaixo do frio, do gelo aí, minha Nossa Senhora, né? Então, Buenos Aires também registra neve em quase 2 décadas, então, enfim, tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar mais disso no Notícias do Momento, edição internacional, a gente vai falar para vocês logo isso aí. Nós vamos direto agora aos nossos assuntos internacionais do dia de hoje, tem muita coisa boa chegando, então, atenção, produção, larga a vinheta aí. Atenção, o que está acontecendo agora neste momento na Notícias Internacionais? Fica com a gente. Diz assim, é hora de tocar todos os sinos do mundo. É hora de você tocar todos os sinos do mundo, né? Parece que o Loirão está usando o FUC, palavra com F é a primeira, algo grande está para cair, né? Algo grande está para cair, então parece assim que ele diz, né? Please stand by, ou seja, se cuide, né? Fique de olho, porque muita coisa ruim vai se tornar real, então algo grande está para cair, né? É a mensagem do Loirão, ele usou até um palavrão, a palavra F, né, que normalmente ele não usa, ele tá usando assim, vai para aquele lugar, né? Então parece que ele tá mandando brasa aí. O homem não tá fácil, o homem tá com tudo, tá botando para quebrar, né? Diz assim: bem-vindo ao fim do DS, Aliança Militar Global, realizando detenções em massa em tempo real, inclusive 150 banqueiros que estavam assumindo o RV. A terceira G é suspeita de ser bandeira falsa. Dizem que os pequenos dos contêineres estavam seguros e os chapéus brancos estão no comando. Então parece que o caminho verde-oliva é o único caminho que vier, né? Então me parece que essas mensagens enigmáticas estão sendo trazidas aí pelo Loirão, porque de fato a gente está diante de algo muito grande para acontecer, está acontecendo. Ele diz assim, ó, é hora, confie no processo, estamos chegando, né? Não, confie no, estamos vivendo tempos bíblicos, os filhos da luz versus os filhos das trevas, unidos contra o inimigo invisível de toda a humanidade, assim diz o post do Loirão. E parece que o EBS está sendo até ativado em alguma, segundo esse post aqui do Patriots, ele diz assim, né, cidadãos do mundo, estamos falando no Emergency Broadcast System, né, fiquem dentro de casa e aguardem instruções posteriores, né, isso que diz o Emergency Broadcast ali. Eu não sei se isso foi ativado de fato, mas estão anunciando que será, né, então isso para nós já é motivo de grande alegria, em algum momento isso tudo vai se tornar a tão realidade desejada, né? Então diz, Deus abençoe o Loirão, Deus abençoe que está segurando, sustentando o mundo nas costas, como se fosse o Atlas, né? Aquele mitológico grego que tinha o mundo nas suas costas. Aí diz assim, e se mais de 900 celebridades não tivessem partido, mas fingido suas partidas para escapar do clube do mal, né? E eles se afastaram da máquina, aquele que tentou devorá-los e controlar tudo que representava. E eles nunca tivessem realmente desaparecido. Então aqui confirmando alguma coisa que nós falamos já há tanto tempo, né?
A gente fala que, eu falo isso já há muitos anos, que não são 600 celebridades, mas 900 celebridades estão no mundo dos vivos e eles foram escondidos ali, se afastaram apenas para escapar do clube do Sat, né? Então, se você imaginasse que 900 celebridades, entre elas Elvis Presley, aqui tem o Paul Walker, né, que está fazendo também o papel muitas vezes do vice-presidente, né, o J.D. Vance, o J.F. Kennedy, Freddie Mercury e Marilyn Monroe e toda essa turma aí, se eles estivessem vivos mesmo, né, Michael Jackson, Lady Di, todos eles estão vivos e vão aparecer. Então tá aí a notícia confirmando aquilo que eu falei. Mais uma vez, bota no canal aí, hashtag Luciano César tinha razão. Agora aumentou o número, eu chutei baixo, né, eu falei que eram 600 celebridades, eles estão aumentando para 900 celebridades. Gente, isso aí vai dar um piripaque mundial que sai de baixo, que vai acontecer, né? Continuando também, as persianas da Casa Branca são verdes, vai lá, eles estão botando persianas verdes, o que quer dizer isso, né? E então parece que é algum sinal verde, como vai, né? E também falam que o dólar americano está agora efetivando a substituição da sua moeda de reserva mundial por este ativo, de acordo com o Black Swan. Ou seja, a moeda tradicional americana está perdendo valor para outros ativos que seria o dólar ouro ou até mesmo criptomoedas ouro, né? Todas têm que ser ouro, senão não adianta, né? Então, eles falam que o blackout é necessário, em algum momento ele surgirá, e ele virá em algum momento, não sabemos como nem quando, mas continua essa possibilidade aí. Onda de calor representa riscos para a rede elétrica nos Estados Unidos. À medida que surgem cortes de energia relacionados ao calor, espera-se que as coisas piorem com os centros de dados, né, focados em inteligência artificial consumindo energia. Então, o calor está muito grande em certas cidades e parece que o blackout mesmo é necessário. Aqui a gente vê a temperatura ali de 108 graus Fahrenheit, né? Fahrenheit, que seria equivalente a próximo de 40 graus aqui, centígrados, né? 108 graus Fahrenheit. Isso aí é fogo, né? Não te contar. Mas essa também, Loirão quer que todos os diamantes sejam devolvidos, todos deles, celebrações futuras além. Então, existe a história dos diamantes da África, né? Que eles são os pequenos que extraíam e tal. Agora parece que também vão ter que devolver esses diamantes que foram extraídos ilegalmente. A equipe diz aqui, de ataque Red Hat, desaparece durante tentativa frustrada de desligar o CERN. Isso aqui, a notícia é um pouco... Não, é difícil de entender, né? Equipe de ataque Red Hat desaparece durante tentativa frustrada de destruir o CERN, por Michael, 24 de julho. Parece que eles poderiam ter sido 12 Red Hats, desapareceram misteriosamente no mês passado durante uma tentativa de atacar e destruir o supercolisor do CERN, localizado na fronteira franco-suíça, perto de Genebra. Então, parece que eles poderiam ter sido projetados para uma outra dimensão, ou seja, sugados para o campo do CERN. Então, não sei o que aconteceu ali, mas há um mistério. 12, digamos, chapéus vermelhos, né, desapareceram durante a tentativa de destruir o CERN. Então, não sei o que aconteceu. Vamos aguardar mais notícias sobre isso aí, né? Continuando aqui com a gente, uma repórter também chamada de congressista Marjorie Taylor, ela disse que JFK foi alvejado, né, por se opor ao programa nuclear de Israel em 1963, deputada americana Marjorie. E aqui também diz a revelação assustadora de Putin, que há 500 anos eles praticam e parasitam outras nações. Estão acostumados durante séculos a encher a pança com subprodutos humanos e seus bolsos de dinheiro. A dança dos vampiros está chegando ao fim. Revelação fortíssima aqui do presidente Putin, né? A coisa está muito escancarada agora. Então eles falam que realmente eles enchem a pança com subprodutos, né, dos pequenos ali. Gente, isso é muito grave, esse assunto, é muito grave, tá? Vemos aqui que muitos atores que estariam representando a situação ali, essa aqui chegou a ser até um pouco engraçada, mas assim, depois eu vou falar da outra, né? Eles não fazem ideia do que está chegando,
4 de julho não é só independência, é o marco da libertação global. E o filme está prestes a ter seu grande finale. O Loirão postou agorinha, né? Mal posso esperar pelos verdadeiros fogos de artifício neste 4 de julho. Muita coisa para comemorar. E aqui, ó, vemos um post que se torna até um pouco engraçado, né? Quando a massa comum descobrir que estavam vivendo sob uma operação militar global de GURA não convencionais, onde governos civis são apenas fachada temporária, enquanto os verdadeiros operadores estão no controle. Isso será o choque da realidade mais profundo da história moderna. E aqui eles estão falando aqui nada menos do que o Sean Connery, o ator americano Sean Connery, né? Sean Connery, se não me engano, o nome está pronto para representar o Ayatollah Khomeini. Será verdade? Isso é a cara mesmo um do outro, né? Parece que eles estão fazendo teatro aí com atores que estão trabalhando para a Aliança. Gente, se isso for verdade, é mesmo algo incrivelmente assustador e algo que vai deixar a humanidade perplexa, né? Bom, aqui também mais um aqui, a imagem da esquerda é a gemátria para o Loirão, que diz fim de jogo. Então, diz assim, né? Lendo os detalhes, gemátria é soma de números, né? Então ele bota assim, Our Great Military Parade. Eles fizeram uma conjunção de números aqui que dá um símbolo, e esse número quer dizer uma palavra em gemátria, né? E a palavra que foi descoberta, aberta nesse texto aqui, é parade, que ele se enganou numa palavra ali, na gemátria simples quer dizer fim de jogo, ou seja, estamos muito perto do fim de jogo, né? Então... E te contar, né? Então, ó, aqui mais essa, olha o que está acontecendo, bate-bola acontecendo aqui, ó. Putin alerta Loirão, globalistas estão usando você como fantoche para incendiar a terceira G mundial. Alerta do Putin, um alerta não apenas sobre o IRA, mas sobre a história. Você está caindo em uma armadilha, disse Putin a ele. Uma armadilha que foi armada muito antes de qualquer um dos atores nascer. Uma armadilha projetada por arquitetos globalistas que seguem o mesmo manual há mais de um século. A elite global quer esse conflito para derrubar o velho mundo e trazer o novo. Um conflito entre civilizações projetada para criar um caos tão vasto que apenas uma única solução global parecerá aceitável. Então temos que cuidar que muito desse desenrolar pode ser também armadilhas para que o mundo caminhe para uma terceira G. Mas sabemos que não vai acontecer isso. E certamente, né, os americanos sabem muito bem dessa situação aí, tá? Mas é bom que fiquemos alerta, né, porque muito do que se vê por aí não é verdade. Continuando aqui também, o presidente Loirão disse que Israel e Ira não sabem o que estão fazendo, né? E não sabem o que estão fazendo. Loirão, Israel violou o cessar-fogo assim que fiz o acordo. Eles lançaram a maior carga de artefatos que você já viu. Não estou satisfeito com eles. Estão muito descontentes com Israel, diz o Loirão. O banco Goldman Sachs prevê que o petróleo pode subir para $110 o barril se o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Aqui também, o novo ministro de Defesa do Irã desembarca em Pequim para se encontrar com autoridades do Ministério de Defesa chinas. O Irã foi muito gentil, nos avisou, disseram que iríamos atirar neles. 13 horas, está bom? Eu disse que estava bom, então fomos todos retirados da base para que ninguém pudesse se machucar, né? Então, pois é, então, olha, te contar, o presidente da Loirão na cúpula da OTAN, então ele diz, o Irã foi muito gentil, ele nos avisou o momento que ia atacar e nós retiramos o nosso pessoal de lá. Não sei se dá para confiar em tudo que se fala aí, né? Mas assim eles estão falando. E aqui a gente tem a notícia real, não aquela que é passada na grande mídia. Secretário de Defesa dos Estados Unidos acabou de destruir as notícias falsas da CNN por promoverem uma agenda sobre o Irã. Então, eles estão ainda colocando notícias falsas para colocar fogo, lenha na fogueira, né? Loirão também criticou a mídia por noticiar os resultados dos ataques às instalações nucleares do Irã. Mas essa também, presidente Loirão na cúpula da OTAN em Haia, estamos com eles até o fim, eu apoio o artigo 5, é por isso que estou aqui. Eles queriam desestabilizar o regime iraniano no tempo disponível, mas isso não significa que se tivéssemos
continuado os ataques por mais alguns dias, o regime teria entrado em colapso. Tal golpe deve vir de dentro, né? Então eles estão dizendo que o golpe deverá ser do próprio país que deve atuar por dentro da situação, né? Então, Loirão também compara os ataques às instalações iranianas aos artefatos de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que foi a mesma coisa, isso acabou com aquele conflito, isso acabou com a G, né? Então, no momento que acaba essa situação aí, acaba com tudo. Então, o Loirão também falou que foi um ataque inacreditável de pilotos geniais e pessoas geniais nas Forças Armadas, e eles não recebem crédito por isso, porque temos escória nesse grupo. A CNN é escória, tá? O New York Times é escória, são pessoas más, doentes, e o que fizeram foi tentar transformar essa vitória em algo menor. Foi atingido brutalmente e o deixou inconsciente, né? O ataque que teve aquelas instalações do Irã. Então, o Loirão diz que não está interessado em reiniciar as negociações com o Irã. Não acho que seja necessário, né? E, na verdade, eles já ganharam esse conflito, e se houver uma retaliação, vai ser, de fato, de pontos isolados, sem a participação dos demais, tá, né? Mas essa também, pois é. Você já reparou que o Loirão, que participou da cúpula da OTAN, é mais baixo do que realmente é? Aqui ele parece ter a mesma altura do presidente Erdogan, que tem 1,85, enquanto o Loirão tem 1,90. Então, a gente vê que muitas vezes ele está aparecendo como sósias. Isso já é conhecido por muitos, não é novidade, eu já falo isso há muito tempo, que ele normalmente ele é representado por sósias, né? Mascarados, tá? Então, também Storm Rider revelou que para que toda a corrupção dos apps dos Estados Unidos seja exposta, o DS no IRA e ISRA precisa ser purificado, né? Ele também revelou que o panorama geral da corruption na Europa surgirá até o fim do próximo ano. Então está tudo aparecendo, tudo vindo à tona aí. E Loirão diz que aquele ataque acabou com o conflito. Aquele ataque acabou com toda a possibilidade deles retaliarem, né? Então a gente tem mais notícias sobre isso. Após a votação para suspender a cooperação com o parlamento iraniano, gritou, né, vamos acabar com a América e Israel durante a sessão de hoje. Eles estão ainda lutando lá dentro e querem ainda manter esse discurso aí, né, mas não vai adiantar nada essa vontade assim de querer acabar com o Ocidente, não tem jeito, né. Então, os membros da OTAN estão aumentando a meta de gastos com defesa de 2% para 13,5% do PIB para necessidades militares, como artefatos e equipamentos, além de mais de 1,5% para medidas de segurança. Então, os novos aliados da OTAN concordaram em uma nova meta de gastos, por isso que eles querem fomentar ainda esse conflito e eles têm interesse. Lembrando que a OTAN já não tem mais dinheiro, já está desclassificada como uma situação, eles não têm mais dinheiro para manter os equipamentos, mas tem muita narrativa, então quase tudo que eles falam é apenas bravata, né? Eles não têm dinheiro para pagar a sobrevivência dessa instituição que está praticamente falida. Então, também sobre outras coisas aqui que eu não vou conseguir comentar a tempo, né? O IRA diz que deteu 700 pessoas suspeitas de espionar para Israel nos últimos 12 dias e afirma que cerca de 10 mil drones foram apreendidos somente em Teherã. O presidente Loirão afirma que espiões israelenses foram à instalação nuclear de Fordow após o ataque e confirmaram sua destruição. Então, de fato, essa instalação de Fordow não existe mais. E na cúpula da OTAN, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a cláusula que determina que um ataque a um membro da OTAN é tratado como um ataque a todos. Então, eles estão querendo reunir forças para fazer uma retaliação e tentar manter esse conflito de pé, mas não vão conseguir, porque isso aí é um discurso de apenas de pessoas que querem manter a situação, mas não vão ter êxito. Loirão também disse que há muito progresso em Gaza e o parlamento iraniano aprova oficialmente um projeto de lei que interrompe completamente a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atoms, né? E vemos aqui os aeroportos do regime, as forças de defesa de Israel atacaram 6 aeroportos do regime no oeste e no leste do Irã, destruindo pistas, hangares subterrâneos, aeronaves de reabastecimento, aeronaves F-14, F-5 e a H-1.
Então essas aeronaves destruídas tinham como objetivo deter os jatos da Força Aérea Israelense e prejudicou totalmente a capacidade de decolar desses aeroportos. Então veja a inteligência deles, né? Os aeroportos do regime iraniano foram atingidos, esses principais aqui. Todos eles foram com as suas pistas destruídas, eles não podem mais decolar, não podem reabastecer, então, tirando o suprimento deles, acabou qualquer possibilidade dos jatos deles conseguirem ainda decolar, né? É claro que eles podem reformar a pista, mas vai ser muito difícil, e aqui vemos algumas fotos da usina elétrica também, de Israel, que foi atingida diretamente por um foguete iraniano, né? Vemos aqui a usina israelense, que teve também retaliação deles, né? Mas tudo isso parece que é uma briga de cachorro magro, né? Eles querem destruir a sua infraestrutura, mas não estão conseguindo. A CAB está furiosa porque tudo que eles trabalharam para transformar o IRA em um bicho-papão nuclear acabou. Então, né, como a gente viu, a CAB escura queria transformar o IRA em um bicho-papão mesmo para mandar coisas ruins para o mundo, e tudo que eles fizeram em anos e anos e anos de investimento no IRA acabou em um dia só, com o ataque do Loirão. Então, essa campanha do bombardeiro B2, o bombardeiro invisível, né? E ele fala, essas BOMBA gigantescas atingiram exatamente o ponto certo em cada alvo e funcionaram perfeitamente. O impacto deles está enterrado sobre uma montanha de escombros. Então, qualquer um que diga que os BOMBA não foram devastadores está minando o presidente e o sucesso da missão. Então, foi um sucesso total essa missão, que acabou mesmo com a situação lá. Foi incrível. Tem mais coisas aqui, mas eu não vou conseguir falar tudo para vocês aí, né? Então, a gente quer, né, se solidarizar com o povo americano, com as forças do bem americano e com o bombardeiro B2, que fez, de fato, um estrago lá nunca visto em tempos anteriores. Nós nunca vimos um alvo tão certeiro, tão importante como esse do bombardeiro B2, que foi cirúrgico, e conforme a gente vem falando já há 5 anos aqui no canal, reforçando aquilo que a gente já falando, que esse conflito é um conflito cirúrgico, é um conflito exato, eles têm que ir lá exatamente naquele ponto e destruir aquela base do mal, naquele outro ponto e destruir a base do mal, e o país inteiro será livre dessa instituição, porque quem comanda o IRA e Israel são as forças casarianas, né, as forças do mal, que construíram ao longo de muitos anos uma tentativa de minar e transformar esse bicho-papão, que seria o IRA, numa potência que ameaçaria o Ocidente, que em poucas horas foram destruídas, e a gente vê que não tem mais chance deles agirem, e iriam agir como eles agem, né, soltando alguns foguetinhos aqui e ali, como sempre fizeram, mas isso não tem grande poder. Então, estamos caminhando, sim, para a paz mundial duradoura e a destituição de todos esses regimes teocráticos malignos que estão ali assustando o mundo, a vitória da luz, vitória do Ocidente e vitória sem perdas humanas, sem perdas humanas. Teve aí um que outro, evidente, estamos num conflito, mas, assim, um número baixíssimo de pessoas pereceram nessa operação americana, né? Isso prova o sucesso deles e prova como eles poderão fazer isso e muito mais em qualquer país que bancar o engraçadinho. Imagine aqui na VZ, né? Imagine aqui. No Brasil também nós vamos falar notícias do momento do Brasil em outros momentos, mas deixaremos para amanhã, que hoje a nossa edição já está muito longa. Aqui no Brasil nós não temos no momento muitas notícias, é sempre a continuidade daquilo que a gente já sabe, né? Mas parece que o Exército Brasileiro também está se preparando na fronteira com a VZ para uma suposta ação que deverá não acontecer, mas eles estão ali também a postos, né? Então lembre-se, estamos numa terceira G velada, silenciosa, que vai ser trabalhada com operações silenciosas, cirúrgicas, específicas e pontuais. Isso nos dá uma tranquilidade de paz mundial e a destruição de todo esse regime maligno que assolou a Terra durante tantos milênios e agora está caindo na nossa cara como um grande castelo de cartas. Meus queridos, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, a gente volta nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos, Deus do comando, a luz venceu, beijo a todos aí, compartilhe, tchau, um grande abraço.